Shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos ilumine, né? Vamos estudar mais um pouquinho da palavra e eu quero tratar de um assunto muito importante para os nossos dias. E esse assunto é santidade, pendor, né? Pendor para a carne, pendor pro espírito, né? E a Bíblia vai tratar isso com muita seriedade, porque está relacionado à salvação, está relacionado a céu e inferno. Então eu queria que você abrisse tua Bíblia em Romanos 8, que diz assim, olha, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Até aí tudo é muito bonito. Aceitei Jesus, levantei a mão, né? Não tem condenação para mim? Vamos continuar. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora ele completou. Então, o fato de você aceitar Jesus, ele é um princípio, né? Lembre-se que nos dias de João Batista, muitos dos fariseus, né, muitos dos religiosos da época, com medo da ira vindoura, né, com medo das profecias, eles iam até João Batista e buscavam batismo. E queriam passar pelo batismo e confessavam, né? Mas João Batista os denunciava e falava assim, olha, raça de víboras, né? Ofendia-os e dizia que o coração deles estava completamente longe do Senhor. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Né? Então a gente percebe hoje muitos famosos, muita gente aí, eu não estou dizendo nem que sim nem que não, mas eu tenho as minhas desconfianças. Eu tenho minha desconfiança com pessoas comuns. Né? Imagina com essa galera que está na mídia, onde tem muito dinheiro envolvido e a Bíblia é muito clara sobre gente envolvida com muita riqueza, onde diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Né? E o que a gente vê são, né, aqueles que podem proporcionar algo, fabricar algo, eles investem no mundo, eles investem nas coisas do mundo. Né? E a Bíblia vai fazer uma outra advertência para a gente, dizendo que aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, certo? Então ela faz uma outra advertência com relação a isso. E isso está diretamente associado ao pendor da carne, né? Porque a carne ela está associada não só aos desejos carnais, mas à fomentação desses desejos através das coisas que tem no mundo. Beleza? Vamos continuar lendo, porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte. Beleza? Então são coisas contraditórias. Existe uma lei, lei do pecado e da morte, que diz que todo aquele que está aprisionado, escravo, sujeito a essa lei, na prática dessa lei, ela não tem parte com Cristo, ele não tem salvação. Ele está morto em seus delitos e pecados. Morto espiritualmente. Ok? Você pode ser, irmão, o bambambam da carochinha. Tá montado no melhor carro, andando de jatinho para um lado e para o outro. Se tu estiver debaixo dessa lei, teu lugar é lá no inferno, o lugar que foi feito para os demônios. Tá? Você não é melhor, né, do que uma pessoa que tem dificuldade na vida. Deus encerrou todo mundo debaixo da mesma situação. Né? Você não é melhor do que aquele que passa necessidade, que precisa de uma cesta básica. E se esse que precisa da cesta básica, ele é obediente ao Senhor, ele se submete à lei do Espírito, logo você vai estar pedindo para ele molhar a ponta do dedo e te dar um dedinho de água, entendeu? E ele não vai poder te dar, porque aí já tem um abismo que separa você e ele. Né? Então isso é muito sério, né? As pessoas são muito vaidosas e as pessoas elas se envolvem muito com as coisas desse mundo, com os seus status. Eu sou isso, sou aquilo, sou engenheiro, eu sou não sei o que, eu sou polícia, eu sou delegado, eu sou não sei o que, irmão, de verdade. Nós vamos ler Sermão do Monte daqui a pouco e eu vou te mostrar que tu não é nada e que tu não é ninguém, entendeu? Tu é aqui e agora e mesmo assim, no dia do julgamento, você vai dar conta das tuas atitudes. Você vai dar conta, sabe por quê?
Porque toda autoridade constituída sobre a terra, ela é dada por Deus. E quando você estiver diante de Deus, você não vai só responder pelas questões relacionadas à salvação, mas os juízos que virão posteriormente sobre você, o castigo que recairá sobre você, está relacionado a tudo aquilo que foi depositado na sua mão aqui no tempo que você viveu aqui na Terra. Entendeu? Então, se você é delegado, se você é juiz, se você... E a Bíblia critica muito, fala muito sobre juízes, principalmente que houve uma época em Israel, né, falando sobre juízes, isso, aquilo, tudo. Então, existe uma cobrança muito maior e muito mais forte sobre autoridades. E essa cobrança vai ser feita pelo Senhor no dia do juízo, tá? Então, é uma situação. Eu não estou aqui tecendo críticas, não, tá? Eu estou aqui ensinando a palavra de Deus, tá bom? E a palavra de Deus, ela mexe realmente com os brios dos pecadores, que são vaidosos, orgulhosos e soberbos. Todos nós somos assim, tá? Então, por isso que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. Tem uma chave muito importante nas bem-aventuranças, né, a respeito disso. Então eu estou ensinando algo muito sério, tá? Você que está me ouvindo aí, não torce o bico não torce a cara não, entendeu? Não estou aqui falando para te tecer crítica não, porque ele trabalha lá não sei aonde, aí agora está criticando quem é mais. Não, irmão, não tem essa vaidade não, eu sou muito grato a Deus por aquilo que eu estou. Deus dá a cada um segundo as suas vontades, tá bom? Então, toda autoridade sobre a terra é constituída por Deus. Então, eu agradeço a Deus pelo emprego que eu tenho. Nada me falta, tá bom? Nada me falta. Dá graças a Deus, muito pelo contrário, né? Então, vamos continuar aqui. Portanto, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, traduzindo isso aqui, Deus, sendo justo, se veste como um pecador, eu já expliquei sobre isso, né? Se veste de carne e osso, tá? Que é como eu costumo falar, né? O macacão do prisioneiro, né? É o estado mais vil da existência humana, é esse estado que nós estamos, de terceira dimensão, estado de carne, né? Deus se veste, ele vem, ele desce da glória e se veste, né, da forma mais vil que ele poderia se vestir, que é a nossa forma, e se faz pecado por nós, e morre no nosso lugar, tá? Sobre ele recai os nossos pecados. Então ele se faz maldição por nós para que a gente possa ter vida. Então ele, a partir daí, ele pode e tem autoridade para redimir os nossos pecados. E é isso que ele faz. Ele pode nos livrar da morte que nos escravizava, dessa lei de pecado e da morte, que escravizava a nossa carne e a gente, mesmo infeliz, né, a gente vivia aquele ciclo maldito, né? Eu odeio isso que eu faço, mas eu não consigo parar de fazer, né? Então, assim, isso é terrível, né? Mas vamos dar continuidade aqui. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, né? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, andar segundo o Espírito é uma evidência clara, tá? É uma evidência clara. Você que tem dúvidas sobre a sua salvação, presta atenção no que eu vou te falar, né? O pendor para as coisas do Espírito, o andar segundo o Espírito, é a evidência clara que você não está sujeito à lei do pecado e da morte. Se você luta contra o pecado e contra a morte, significa que você está vivo. Entendeu, meu irmão? Então, assim, não tenha dúvidas. Olhe para essas questões. Entendeu? Não tenha dúvidas. Olhe para essas questões. Agora, se você percebe que você é escravo e que o pendor da carne, essa lei de pecado, ela está operando constantemente na tua vida e você é escravo de certas coisas, aí você realmente tem que se analisar, tá? Você tem que correr para um clamor, para um jejum, tá? Você, meu irmão, você que nunca você tem que se converter, você tem que entregar a tua vida para Cristo, tá, Leandro? Eu já fiz isso. Então, meu irmão, você realmente tem que rasgar o teu coração diante do Senhor,
você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que lutar contra essas coisas, você tem que pedir ao Senhor libertação, tá? Libertação. Deus, eu preciso ser livre desse vício, eu preciso ser livre desse pecado. Ah, Senhor, eu vou dar um exemplo de algo que é muito fácil hoje em dia. Prostituição, pornografia, porque é só você abrir o celular e já tem gente pelada, entendeu? Às vezes as pessoas me criticam, olha, tu deu exemplo no outro vídeo aí sobre academia. Sim, gente, já viu carne no açougue? Entendeu? Você olha lá, você tá lá, tá tudo, as roupas são todas coladas, tanto para o homem, tanto para a mulher. Aquilo que deveria ser coberto, né? Isso está relacionado a pudor, gente. Aquilo que deveria ser coberto, só revelado ao marido e à esposa, tá lá sendo exposto, feito carne no açougue, né? Eu tenho um grupo, um canal chamado WhatsBla, WHATSBLA, no Telegram. E lá eu mostro para vocês, né, eu não, só estou fazendo uma comparação. Eu tenho reportagem, né, sobre um açougue que tem um restaurante em anexo, onde vendem carne humana. Tá, gente? E isso Leandro, pô, que isso? De verdade, tá lá, pode dar uma olhada. E lá na Inglaterra, isso já está oficializado, já existem leis, tá? Onde a alimentação de carne humana ela é permitida, o canibalismo, o incentivo ao vampirismo e ao canibalismo, tá? Então, quando você chega numa academia e que você vê as pessoas com aquela roupa ali, a pessoa não precisa tirar a roupa, você já sabe como a pessoa é. Entendeu? E ao se deparar com aquilo ali, a única coisa que é fomentada nos olhos do pecador é o quê? Cobiça e desejo. Que são as coisas que a Bíblia vai pedir para você combater. Por quê? Porque são pendores da carne. Então o mundo fomenta a carne. O mundo é diabólico, o mundo é carnal. Então você, quando se converte, meu amigo, você tem que tomar a tua cruz com dignidade. Agarra e beija. Nega a si mesmo e segue. Antes de seguir, você tem que saber, meu irmão, que é uma cruz, é um instrumento de morte que você está levando. Se você quer ir para o céu, meu irmão, você tem que entender que você é um mini Cristo. Se fizeram com Cristo, vão fazer contigo. Entendeu? Cristo, ele abriu, ele abre a porta do céu, ele abre o acesso. Mas você tem uma parte para fazer. Você tem que tomar a sua cruz. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que segui-lo. Vou dar uma continuidade aqui, tá? Porque a inclinação da carne, cheguei onde eu queria, né? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Acabamos de falar isso. Mas os que são segundo as coisas do Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito, tá? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Aí eu te pergunto, se é inimizade, a origem da palavra inimizade vem de oposição, vem de inimigo. Então, se você é inimigo, ou se você tem inimizade com Deus, como é que você quer entrar na casa de Deus, que é o céu? Me responde. Não faz o menor sentido. Você está entendendo? Então, assim, a nossa mente, ela precisa ser exercitada nas coisas do Espírito, né? Você não pode viver a vida inteira como um crente carnal. Por quê? Porque tudo aquilo que não cresce é doente, cara. Entendeu? Tudo aquilo que não se desenvolve é doente, é enfermo. E você não pode ser enfermo. Você é chamado para ser um crente saudável, para ser um crente desenvolvido pelo Espírito Santo. Mas você tem que fazer a tua parte. Não cai no colo. Não acontece naturalmente. Você tem que forçar, você tem que querer. Você tem que mostrar para o céu o que você quer também. Tá? Você tem que lutar. Tá bom? Você tem que se colocar diante do Senhor, se lamentar, chorar se for o caso.
chore, lute. É a sua cruz, agarre-a com dignidade. É o céu que está em jogo. É a tua vida que está em jogo. É a tua alma. É céu e inferno. Não tem meio termo, não tem conversa fiada. Tá entendendo? Tua mãe não pode te colocar lá no céu, não. Nem teu pai. Nem teu avô e nem o juiz. E nem o desembargador e nem o ministro. Muito pelo contrário. Se der mole, todos eles vão ser queimados. E vão pagar seriamente pelos seus crimes, pelos seus erros, pelas suas falhas. Entendeu, querido? Então isso é muito sério. Tá? Vamos lá. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tá? Isso aqui, gente, joga por terra muita coisa. Isso aqui joga por terra muita coisa. Tá? Joga por terra o quê? Principalmente a moralidade humana. A moralidade humana, entendeu? Tem gente que acha que agrada a Deus, eu não faço mal a ninguém. Pô, cara, que bom. Mas isso não te qualifica para o céu, não. Entendeu? Mas comigo é assim. Eu sou justo nisso, se tiver que fazer, eu faço. E, meu amigo, a tua justiça é trapo de imundícia, a tua justiça não é nada. A tua justiça é injustiça para Deus. Entendeu? Estou sendo bem claro. Leandro, é isso mesmo, eu te provo na Bíblia que a tua justiça e que a justiça, muitas das coisas da justiça desse mundo é injustiça para Deus. Então, queridão, você que é advogado aí, não se orgulhe tanto no seu compêndio de leis. Tá, querido? Porque muitas delas são imorais, tá? Muitas delas são injustas, né? E a maioria não agrada a Deus, tá? Então, a gente tem que saber separar aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. A gente precisa ter um olhar muito mais crítico para nós, enquanto homens e mulheres de Deus, para que a gente tenha o discernimento correto das coisas. Tem muita gente encantada com o mundo, principalmente os mais novos, que são mais imaturos, são muito encantados. Chega na faculdade, cara, é um deslumbre. A maioria cai. A maioria cai da fé. Quando não cai, meu irmão, já está na beiradinha, pendurado pelo fiapo. Entendeu? Pô, entra crente, sai de lá, misericórdia. Entendeu? É igual quando entra para certas instituições, passa no concurso público. Lá dentro te ensinam a ser soberbo, arrogante, folgado. Entendeu? Te ensinam que você é melhor do que todo mundo. Entendeu? Te ensinam que você é o guardião da lei, mas você comete um monte de crime dizendo que está guardando a lei. Então, assim, sabe? Não é só paradoxal, não. É completamente injusto. Entendeu? A gente não precisa ter muita inteligência, não, para olhar para o mundo e julgar o mundo e o sistema e ver que ele é altamente injusto, errado, maligno. Tá? Então, meu irmão, eu vou... já estou em 18 minutos, eu ia dar continuidade aqui com o Sermão do Monte, tá? Porque tinha muita coisa para falar, né? Mas não sei se eu continuo. Então vamos lá, só dando ar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em vós. Então, como é que a gente sabe se o Espírito habita em vós? A gente luta contra a carne, é fácil. Só dá para obedecer a Deus aqueles que estão no Senhor, certo? Vamos rapidinho aqui para o Sermão do Monte. Pobre de espírito, Mateus 5. Preciso ler? Vamos lá, rapidinho. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino. Bem-aventurado é feliz, tá? Felizes. Então felizes os pobres, porque deles é o reino. Felizes os que choram, porque são consolados. Os humildes, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Calúnia, eu sou experimentado em calúnias e difamações. Fácil não. Entendeu? Alegre-se e regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Né? Eu vou encerrar, estou em 20 minutos, e vou abrir um outro vídeo a respeito disso. Tá bom? Um abraço aí.